Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o secretário de Estado americano, Marco Rubio, anunciou uma nova política de restrição de vistos que será aplicada a figuras públicas de outros países que aplicam censura a americanos. E para tornar tudo ainda mais desesperador para os ditadores da toga e suas garotas de recado da Globo News, tudo indica que a lista oficial de figuras políticas que sofrerão essas sanções será divulgada ainda hoje. Quero começar com o vídeo do Eduardo Bolsonaro explicando a fala do Marco Rubio e, na sequência, já vou expor a hipocrisia da esquerda e desses ministros que claramente têm lado político. Eles abriram um inquérito contra o Eduardo por estar tentando nos salvar dessa ditadura com ajuda externa, mas vejam só como nunca sequer cogitaram investigar essas falas que vou mostrar a vocês agora. Secretário de Estado Marco Rubio acaba de dizer que vai tirar o visto de todos os censores e violadores da liberdade de expressão estrangeiros, das autoridades internacionais e os seus cúmplices. Ele tuitou agora aqui. Por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje, anuncio uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura de americanos. A liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano, um direito inato sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. E ele segue na segunda parte. Estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem ter o privilégio de viajar para o nosso país. Seja na América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar, os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram. Parabéns, secretário de Estado Marco Rubio, e a gente fica muito satisfeito em ver que a administração Trump está antecipando e adotando a política do No Censure on Our Shores Act, projeto de lei que tramita dentro do Congresso americano e que visa justamente retirar o visto daqueles violadores da primeira emenda americana, principalmente da liberdade de expressão. A esperança. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil. Moraes abre investigação no STF contra Eduardo Bolsonaro. Mas eles podem. Uma grande campanha internacional em defesa da democracia brasileira. Né? Se o STF finge que não houve, se parte do judiciário brasileiro vira as costas, né, para a defesa da democracia e chancela que a Constituição seja rasgada, nós temos que fazer essa denúncia mundo afora. Mas eles podem. Nós temos muita preocupação em relação à postura dele no Supremo, até porque o que nós observamos dele na ocupação de cargos que ele teve foi uma utilização partidária. Mas ele não pode. O PGR Paulo Gonet acaba de abrir um inquérito contra mim, alegando que a minha atuação aqui nos Estados Unidos pode configurar o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, cuja pena pode chegar a 12 anos de cadeia. Isso é péssimo. Não se coaduna com a democracia, não se coaduna com a liberdade, e liberdade com letra maiúscula prevista na Constituição Federal. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, ele vem atuando principalmente como cidadão, já que ele está licenciado. E não vejo como se possa chegar a esse extremo. É realmente uma forma de intimidar-se e de colocar-se uma mordaça, só porque ele está realmente apontando o que ele entende que são equívocos cometidos, ele vai ser fustigado no campo penal? Não, isso é muito ruim. Agora vejam como a situação dos ministros não está nada boa. Tiveram que utilizar sua pet de recados para trazer a mensagem de que estão insatisfeitos com o Itamaraty por não terem tomado a atitude enérgica que eles esperavam. Os ministros armaram todo o circo para tirar o descondenado da cadeia e colocá-lo na presidência, e agora descobrirão da pior forma possível que o corrupto só se importa consigo mesmo. Vou mostrar o vídeo da Daniela passando o recado e já na sequência vocês irão dar risada com o deputado Marcel Van Hatten questionando o ministro das Relações Exteriores do Lula sobre como está indo sua relação diplomática com os Estados Unidos. Vejam o nível de humilhação que a petralhada está nos fazendo passar. Conversando com os integrantes do Supremo Tribunal Federal, vamos aqui no Didino, há uma irritação com o silêncio do Itamaraty. Como a Leilane falou mais cedo, tem um marco nessa resposta.
Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, que deu uma declaração combinada, né? Como eu contei na Central na quinta-feira, o Itamaraty está monitorando os passos do Eduardo Bolsonaro por meio de seus representantes nos Estados Unidos. E o que o Supremo ouviu desses representantes? Que houve uma visita do Eduardo Bolsonaro a um deputado republicano de ala radical, né? E que esse deputado republicano vai lá depois dessa conversa e faz a pergunta sobre Alexandre de Moraes a Marco Rubio. E aí Marco Rubio dá a resposta de que sim, os Estados Unidos estão avaliando exarar uma sanção proibindo o visto de Alexandre de Moraes, que o ministro já não tem, e bloqueando recursos e bens nos Estados Unidos, que o ministro também diz que não tem. De todo modo, por que o Itamaraty fala, né? Porque, olha, isso aí foi um jogo combinado, é da política. O Supremo não gostou. Eu trago para vocês aqui a fala de um ministro mais cedo sobre isso. Hoje, inclusive, depois da abertura do inquérito. O ministro disse o seguinte: há toda uma discussão na sociedade sobre a necessidade ou não do inquérito. Esta discussão não existe aqui, como eu falei mais cedo. Passa muito pela inércia do Itamaraty, que está incomodando demais o Supremo. A falta de uma reação. Na medida em que houve uma declaração pública de Marco Rubio, não haver nenhum tipo de resposta oficial, alguma coisa, é inaceitável. Todos ali no governo seguem a fonte integrante do Supremo Tribunal Federal. Sabem que havia a expectativa de uma reação oficial que não veio. Eu perguntei, houve alguma explicação? E o ministro disse, né? O que foi falado para o Supremo é que há um trabalho de diplomacia e que ele não é feito dessa forma, ou seja, a resposta no tempo em que o STF esperava. Se o senhor, por acaso, tem acesso a Marco Rubio, ele é secretário de Estado dos Estados Unidos. E fontes da imprensa dizem e publicam que Vossa Excelência até hoje não falou com ele. Eu quero entender quando aconteceu anteriormente de o Brasil não ter um ministro das Relações Exteriores que, já há meses no cargo a sua contraparte está empossada nos Estados Unidos, um dos principais aliados históricos brasileiros. Há quanto tempo o ministro de Estado de Relações Exteriores não consegue falar com o ministro de Estado americano? Ou essa informação não é verdadeira, senhor ministro? O senhor já falou com o secretário de Estado, Marco Rubio? Então, logo foi anunciado o nome dele, eu escrevi uma carta. Eu não tive, depois disso, contato com ele, porque ele não me respondeu a carta ou não me chamou. Agora eu vou mostrar a vocês que mesmo com a água no pescoço, alguns militantes na Globo News não abandonam o papel de para-choque dos ministros. Vou começar com a fala absurda da Camila Bonfim, que diz que as acusações de abuso contra o Moraes são falsas, que o julgamento do 8 de janeiro está seguindo todo o processo legal e que as defesas estão sendo ouvidas. Na sequência, já deixo a fala da Ana Flor, mencionando a lista que vai sair ainda hoje e dizendo que, sob o governo Trump, os Estados Unidos querem fazer valer suas leis para o mundo todo. O que é importante a gente olhar, tanto é que a manchete do G1 é a capa, porque esse assunto vai repercutir muito e porque tem um contexto importante aqui. Qual é o contexto? O Marco Rubio, ele não fala quem são os alvos, mas desde a semana passada ele falou da possibilidade de estabelecer sanções, falou isso com parlamentares americanos, possibilidade de estabelecer sanções contra autoridades brasileiras, entre elas tem essa leitura de que seria para o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. A partir disso, Eduardo Bolsonaro passou inclusive a replicar esse discurso e também colocar ali uma narrativa de que há uma perseguição do Supremo contra integrantes da família Bolsonaro, inclusive na ação penal da tentativa de golpe, o que não é verdade. A ação penal discorre aí, na verdade, ela está em andamento, seguindo todo o processo legal, as defesas estão sendo ouvidas, agora as testemunhas dos réus também estão sendo ouvidas, mas tudo isso parte, então, de uma cena política maior, que vem dos Estados Unidos e também os bolsonaristas conseguem alimentar essa política, falando aqui para o Brasil. André, existe uma expectativa, até mesmo nos canais diplomáticos, que saia uma lista ainda hoje, ou até nos próximos dias, mas poderia sair uma lista das autoridades ou das pessoas afetadas em relação ao Brasil, os brasileiros que seriam alvos dessa medida. Então, o que a gente consegue perceber é que isso não é só uma bravata. Deve mesmo
acontecer. Agora, tem duas coisas que me chamam a atenção aqui. O método em si não é novo, porque tanto os Estados Unidos quanto outros países europeus, inclusive, usam esse método de pressão que é cancelar visto, congelar bens para autoridades de países. Por exemplo, na África isso acontece para quem eles consideram corruptos, enfim, ou países com pouca democracia, Venezuela, por exemplo. Então, é um método que não é novo. Agora, a razão, que é justamente para defender essas big techs, é a parte, enfim, chocante disso, porque são empresas que ganham dinheiro com isso e estão sendo defendidas, claro, por uma medida desse tipo. Então, o país tem liberdade para dizer quem pode entrar ou não. Isso o próprio diplomata me comentava hoje. Não tem como alguém querer interferir na regra de vistos e autorizações de um país. O que chama atenção é os Estados Unidos tentando aí colocar uma lei deles para valer para o mundo inteiro. Então, isso, enfim, acaba... Agora, tem um tipo de visto que, em tese, não poderia ser retirado, que é, por exemplo, quando existe representação em organismos que têm sede, neste caso, nos Estados Unidos. Então, por exemplo, ONU, segundo o acordo de sedes, não poderia o país, neste caso, os Estados Unidos, dizer que alguém não pode entrar, por exemplo, para uma reunião da ONU. Agora, no governo Trump, tudo é possível. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Eu vou deixar a lista na tela durante minha conclusão. Essa lista foi publicada pelo Paulo Figueiredo, que está bem informado sobre tudo o que vem acontecendo. Eu queria contestar as falas das duas militantes. Primeiro, a Camila Bonfim, dizendo que o julgamento do 8 de janeiro está ocorrendo seguindo todo o processo legal e que as defesas estão sendo ouvidas. Ela só esqueceu de dizer que estão sendo ouvidas, mas completamente ignoradas. O roteiro da condenação já está traçado, e todo esse processo legal nada mais é do que uma formalidade para fingir que foi um julgamento justo. E a Ana Flor dizer que os Estados Unidos querem fazer valer suas leis para o resto do mundo é outra piada. Quem foi mesmo que tentou forçar as Big Techs a censurar e restringir cidadãos americanos dentro dos Estados Unidos? Se vocês puderem refrescar minha memória, comentem aí que ficarei muito feliz lendo e respondendo os comentários. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.